Olá, bem, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O Ateneu, do Raul Pompeia. Esse livro aqui então foi a escolha de vocês, para você escolhe do mês de junho, e eu confesso que eu fiquei bastante surpresa com o número de votos, né, que esse livro aqui recebeu. Em um dado momento ele estava meio que pau a pau ali com a biografia da Hillary Clinton, e provavelmente eu vou separar esse livro para ler, mesmo sem o Você Escolhe, no mês que vem. Eu vou tentar fazer isso agora daqui pra frente. Os livros que ficarem em segundo lugar no Você Escolhe serão lidos no mês seguinte em algum momento, tá? Mas enfim, por que eu fiquei surpresa? Esse livro aqui, gente, ele é um dos meus livros preferidos da literatura brasileira. Eu li esse livro há muito tempo, eu lembro de ter ficado chocada com esse livro, mas ter gostado, não chocada assim num sentido ruim, tá? Mas eu fiquei chocada com a como é que eu vou dizer? Com algumas cenas bem gráficas, né, que esse livro vai trazer pra gente, que pra mim na época eram super novidades. Eu devia ter, sei lá, 14 anos, quando meu professor me pediu pra ler esse livro, né, enfim, pediu pra turma ler esse livro. Eu sei que esse aqui não é um livro muito comum de ser lido em escolas, algumas o pedem, outras não. Mas tá, né? Eu, por exemplo, não precisei ler Vidas Secas na escola, mas eu li o Ateneu, tá? E não vou dizer que uma coisa compensa a outra de jeito nenhum, mas, né, cada escola vai ter aí, vai adotar aí os livros que acharem necessários. A questão do Ateneu, pra mim, ficou gravada assim na minha memória, porque foi um dos livros, assim, escritos em língua portuguesa, com a linguagem mais rebuscada com a qual eu tinha entrado em contato até o momento. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, de lá pra cá, mais de 15 anos, né, se passaram, e eu continuo considerando esse aqui o livro mais rebuscado da língua portuguesa que eu já li na minha vida. Então, né, mesmo dos portugueses, o Raul Pompeia, na minha cabeça, ele tá, assim, sentado do lado do Oscar Wilde para a língua inglesa. Então, quando eu leio alguma coisa do Oscar Wilde, na original, tá, gente? Tô falando da escrita do autor mesmo. Eu sinto... Imagina uma tela de videogame. Sabe quando tem aquela barrinha da energia? Eu sinto a barrinha da minha inteligência aumentando um pouquinho. Enfim, bobagem à parte, é mais ou menos isso que vai acontecer com você quando você lê o Ateneu. No início você vai achá-lo realmente complicado, mas não vai demorar muito para você passar a admirar uma pessoa que escreveu um livro. Não vou dizer que assim, ai, nossa, é um português perfeito, provavelmente deve ser. Mas é assim, o que ele faz com a língua portuguesa, né, com a nossa língua, nesse livro aqui, chega a ser assim, você vai ler esse negócio, você vai ficar assim, cara, eu nunca vou escrever uma redação desse jeito. E tudo bem, porque, né, nós não somos Raul Pompeia. E esse aqui foi o único livro do autor que eu li. Eu não sei dizer pra vocês se ele escrevia de forma tão rebuscada, né, nos outros livros. Se eu não me engano, ele escrevia poemas e crônicas em jornais também e tudo mais. Uma coisa triste para se saber sobre o Raul Pompeia é que ele se suicidou. Ele sofreu algumas calúnias e difamações aí por causa da vertente política que ele seguia e tal. E ele se ofendeu muito, tanto é que o bilhete, né, de suicídio que ele deixou tinha a ver com isso, né, bem triste. Esse livro aqui eu pedi pra editora, né, eu solicitei a eles assim que eu soube que eles lançariam esse livro, que está na minha lista, né, dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. Ele traz uma introdução incrível, gente, escrita pelo Ivan Marques. Então assim, tem muita informação sobre o livro e sobre o autor. Vale muito a pena, tá? Aliás, essas edições da Zahar valem muito a pena por causa das informações extras que vocês vão encontrar. Além, né, dessa introdução que é bacanérrima, páginas e páginas de informações sobre o autor, sobre o livro, sobre o contexto, sobre o colégio, né, enfim. Tá, o Ateneu é um colégio, como é que eu vou dizer, fictício, tá? Mas ele foi baseado num colégio X, que agora não me vem o nome, é Abílio, se eu não me engano, em que o autor estudou. Então ele estudou num internato durante 2 ou 3 anos da vida dele, passou por vários perrengues, não digeriu aquilo, e alguns anos depois, se eu não me engano, quando ele tinha 25 anos, ele publica esse livro, então. E muita gente acha que foi como uma forma de vingança. Eu já acho que a escrita de livros como esse, né, tendo como base experiências próprias, são meio que um autoexorcismo, digamos assim. Eu acho que é mais pra você desabafar, botar tudo aquilo no papel e pronto. É que o final do livro, que eu vou fazer um esforção aqui pra não contar pra vocês, é meio que... a gente nota, né, depois que você lê a introdução, o livro todo, chega naquele final, a gente nota que é meio que ele gostaria que tivesse acontecido com aquele colégio em que ele estudou, em que ele passou por tantos maus tratos. Mas enfim. O que acontece aqui no Ateneu? O Ateneu, então, é esse colégio, como eu disse pra vocês, um colégio interno
no Rio de Janeiro, em que só estudam garotos. Eles podem... É mais ou menos o esquemão lá de Hogwarts, tá? Pra quem não consegue conceber o que é um colégio interno. Você pode voltar pra casa nas férias, feriado de Natal, esse tipo de coisa, você pode, né, voltar pra casa. Mas para o ano letivo você fica morando lá. E aí o que acontece? Você tem um diretor que é muito autoritário e que pune, né, as atitudes que ele considera errada dos alunos de forma assim bastante, como é que eu vou dizer pra vocês, abusiva, tá? Então esse aqui é um personagem que gosta muito de humilhar as crianças ali que estão, né, aprontando algumas ali na escola. Mas tá, eu sei que existem ainda colégios só pra meninos, né, hoje em dia. Não sei se são internatos, se eu não me engano são externatos. O HP Charles, inclusive, estudou em um deles. Mas... tanto é que toda vez que ele me conta alguma história da escola dele, eu fico na... Ateneu. Mas eu não faço ideia, né, se isso aqui realmente acontecia, se esses maus tratos realmente aconteciam dentro dessas escolas e, sei lá, se era assim mesmo, é muito triste. Mas tá, existe um agravante nessa história. Além de você ter essa história desse garoto que vai estudar no Ateneu, ele assiste a uma parada, na verdade, dessa escola, é um desfile dos alunos e tudo mais, ele fica encantado, ele acha que vai ser incrível, sensacional estudar nessa escola. O pai já meio que avisa o guri que ele vai realmente estudar lá e ele fica super feliz, super ansioso para começar o ano letivo, e quando ele chega lá ele vê que não é bem assim. O início desse livro é muito bonito, é um dos inícios mais bacanas que eu já li na vida. Também poderia ter entrado facilmente para aquela minha tag que eu respondi esse mês, né, dos começos incríveis, né, inesquecíveis, se eu não me engano. Começa assim, ó, é o pai dele falando pra ele: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta." E essa primeira frase já vai dar o tom aqui de tudo que vai acontecer com esse menino. É uma história de coming of age, eu não sei como é que a gente chama isso em português. A gente vai acompanhar o amadurecimento desse personagem. Ele vai entrar lá ainda com os cachinhos da infância, tanto é que a esposa, né, do diretor acaba dizendo: "Não, acho melhor você cortar esses cachinhos antes de começar o ano letivo." Então ele vai lá todo meninão ainda pra essa escola, e quando ele começa a ver qual é que é, né, a da escola, ele vai então se armando da melhor forma possível. Ele não era um menino tão fraquinho assim, mas ele decide que ele precisa fazer amizade então com os garotos mais fortes, se proteger de alguma forma. Ele vai passar por momentos assim de autoconhecimento, digamos assim, em que ele vai se ver numa posição assim bem feminina dentro do colégio, se é que vocês me entendem. Alguns colegas vão se aproximar dele por ele ser esse garoto mais novo e, enfim, sozinho, sem amigos ainda e tudo mais, e vão se aproveitar dele de alguma forma. Não existe nada muito gráfico nesse livro, mas fica bem claro que existe, né, um tom homossexual rolando aqui em todo momento do livro, tá? Logo nos primeiros capítulos a gente vai acompanhar o drama que era, né, o banho dos garotos, né, que era um banho como se fosse assim, um banho romano, eu imagino, tá? Então é todo mundo lá, tomando aquele banho, e aí os mais fortes batendo nos mais fraquinhos, ou, né, fazendo brincadeiras de mau gosto com esses meninos mais fraquinhos. Então, assim, chega nessa parte do livro, me dá assim, uma certa angústia, né, porque, sei lá, não é nem que você se imagine naquela situação, mas é muito triste, e você pensa que aquela criança tem que tomar banho todo dia eles vão passar por aquilo, por aquele tipo de humilhação. Chega um momento aqui no livro em que um garoto se revolta contra os mais fortes, né, contra os garotos que abusam dos outros e tal. Vamos dizer que é um garoto que sofria bullying, tá? Ele resolve se vingar. E aí o que ele faz? Ele quebra várias garrafas e joga esses cacos dentro dessa piscina em que eles tomavam banho. E assim, ele quer ver o que vai acontecer no dia seguinte, ele quer ver as pessoas, né, se machucarem. É uma coisa assim, né, você para e pensa num garoto que precisou elaborar isso na cabeça dele pra fazer como vingança contra aqueles outros garotos. Então assim, imagina o nível de né, humilhação que esse garoto já deve ter passado pra ele fazer uma coisa dessas. Na minha cabeça, realmente tinha acontecido isso no livro, da primeira vez que eu li. Eu devo ter ficado chocada com essa cena e devo ter imaginado que aconteceria nos dias seguintes, né? Que é uma coisa que o Sérgio, o personagem principal do livro, vai fazer. Ele não consegue dormir. Ele começa a imaginar aqueles garotos realmente nadando naquela piscina cheia de caquinhos. E eu, de alguma forma eu gravei na minha memória que isso realmente tinha acontecido. Mas na releitura eu vejo que não. Existe aquela coisa do crime e castigo acontecendo com eles, né? Eles aprontam aquilo, na verdade o Sérgio só vê o garoto fazendo aquilo, ele vira o cúmplice.
mas ele fica tão preocupado com aquilo que ele passa a noite em claro, ou quando ele tenta dormir ele consegue, sonha com aquilo, enfim, é horrível, gente. É meio torturante mesmo essa parte do livro. Então tá, é mais ou menos essa a história do livro. São histórias assim de garotos totalmente quebrados, tá? Eles se veem naquela situação e eles precisam agir da melhor forma possível. Pra você aí que fica reclamando da sua escola, lê esse livro, você nunca mais vai reclamar da sua escola. Lembre-se que sempre podia ser pior, você podia estudar no Ateneu. Mas tá, então é isso. Se você conseguir ultrapassar essa barreira da linguagem difícil, rebuscada, das inúmeras inversões que esse autor vai fazer, e talvez se você ler esse livro com os olhos, né, que eu olhei, né, que eu usei pra ler esse livro também, que é aqueles olhos do, nossa, né, que bonito, olha que diferente esse cara escreve. E tanto é que assim, ele vai dizer aqui pra gente, né, o Ivan vai dizer pra gente na introdução do livro, na apresentação do livro, que é muito difícil de classificar esse livro dentro do modernismo, do arcadismo, do parnasianismo, porque ele usa diversas formas diferentes de escrita aqui. Então é um livro que fica totalmente fora da curva, digamos assim, das escolas literárias. É muito difícil mesmo de classificá-lo. Outra coisa que pode ser um pouco cansativa nesse livro também é o excesso, eu diria, tá, de descrições religiosas ao longo do livro todo. Inclusive, assim, vocês vão acompanhar também na leitura desse livro a transição desse garoto que era um religioso ferrenho, né? Ele tinha lá uma santa de quem ele era devoto, né? Que é Santa Rosália, se eu não me engano. E vocês vão ver, assim, uma transição, tá? De comportamento religioso, digamos assim, desse garoto, a partir do momento em que ele aprende um pouco sobre ateísmo. Não me lembro agora se com algum colega, mas enfim, vocês vão notar essa diferença também no comportamento dele, né? Vai ser bacana você fazer um contraponto. Lembra que eu falei pra vocês, esse aqui é um livro de amadurecimento também. Então, vai haver uma mudança, tá? Entre o Sérgio do início do livro e o Sérgio do final do livro. Esse livro aqui traz o subtítulo Crônicas de Saudades, e a gente vai entender no final do livro o que ele quis dizer com essa crônica de saudades, tá? O último parágrafo do livro também é espetacular, tá? Enfim, gente, fica a dica pra vocês de um livro muito, mas muito bom, que vai exigir um pouquinho de você, mas é aquela coisa, né, do esforço ser retribuído no final. Gostei demais de ter feito essa releitura, pude corrigir aí algumas lembranças erradas que eu tinha com relação a esse livro, e é isso, super indico, tenha paciência, vai dar tudo certo, e no final do livro você vai ver que vai ter valido bastante a pena mesmo. É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar, um beijo pra todo mundo, até mais!